Quarta-feira, 18 de março de 2026, estamos começando na RS Play TV, canal 524, Claro Net, o programa Atividade, na excelente companhia do Dr. Afonso Praça Batista, que é advogado criminalista, e do nosso também Dr. Newton Calil, que além de advogado, competentíssimo advogado, também é chefe. Boa noite, Calil. Boa noite, Afonso. Boa noite. Todos bem? Muito bem. Então, hoje nós estamos aí com um dia preparando, né, as comemorações do aniversário de Porto Alegre, 254 anos. Daqui a pouco nós vamos ver, inclusive, um VT a respeito dessas comemorações. É muito interessante, né, porque conta a história que Porto Alegre foi fundada efetivamente dia 26 de março de 1772, não exatamente com este nome, havia outro nome, que era a Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Na verdade, naquela época, né, conta também a história que seria ainda pertencente a Viamão, mas tornou-se capital do estado em 1773, no ano seguinte. Então, essa semana, a partir logo aí do dia 26, hoje é dia 18, na próxima semana, já teremos as comemorações deste mais um aniversário, 254 anos. Já passamos de um quarto de século, com grandes transformações na nossa cidade. Aliás, transformações, assim, bem significativas, muito importantes, né? E, claro, né, todo e qualquer crescimento demográfico, principalmente em cidades grandes como Porto Alegre, também trazem os seus problemas, que volta e meia nós abordamos aqui no programa Atividade. Muito bem, nós sempre começamos aqui a tradição do programa, Calil, o futebol, né? A gente hoje vai ter um jogo aí, né, que para nós é uma esperança de somar mais alguns pontinhos logo depois do programa. O programa termina às 21 horas, 21h30, o Internacional entra em campo para jogar contra o Santos. Santos, né, que também não está lá com uma posição, por enquanto, muito bem cristalizada, está com 6 pontos, agora o Internacional está com apenas 2 pontinhos. É o clube que menor pontuação fez até agora no Campeonato Brasileiro. Isso é preocupante, né, Calil? 18 pontos disputados e dois conquistados em algumas partidas trágicas, né, que é inacreditável que nós, que somos colorados, estarmos assistindo a esse depauperarismo futebolístico. Né? O Internacional, nas estatísticas do campeonato, é o segundo clube que mais chutou em golo e o que menos fez gols. É uma coisa inacreditável. Numa partida dessa aí, no Grenal teve 15 escanteios, não aconteceu nada no último Grenal. Nesses dias, numa dessas partidas que foi derrotado, o Internacional teve 14 escanteios e não aconteceu absolutamente nada nesses escanteios. As faltas cobradas são ineficientes. Bola bate na trave e os jogadores ficam olhando e nem reclamam mais. Estão assim, parece que como é que se diz, anestesiados pela impossibilidade de ver a bola batendo no gol. Nós fizemos um gol de pênalti e um outro gol no meio de xiripa. É inacreditável, isso é inacreditável no futebol. São 18 pontos e 2 conquistados num clube que tem uma folha de pagamento de 10 milhões de reais por mês, uma estrutura toda em cima do futebol, praticamente dedicada exclusivamente ao futebol, e acontecendo uma coisa dessas com a metade do Rio Grande do Sul. É inacreditável. Daqui a pouco nós vamos sofrer de novo. Não é? A gente realmente, a cada jogo do Internacional, a nossa adrenalina sobe, porque realmente é uma situação bem desconfortável, né? Ver o time errando tanto e tomando gols bobos, né? Que não tem explicação. Então, Internacional, por aí vai. Mas também o Grêmio também não está. E é lá em São Paulo, né? É lá em São Paulo, lá no Vila Belmiro, na Vila Belmiro. Mas o Grêmio também não está essas coisas, né? Não, pois é, então, vamos agora ouvir o Grêmio, que joga amanhã, né? Contra o Esporte Clube Vitória. Aqui, vai jogar em casa, então já também tem a torcida a seu favor. E temos aqui representante da nação gremista,
o Afonso Praça Batista, o entusiasta torcedor do Clube Tricolor, né? Que nós vamos autorizar, né, Calil, também ele comentar sobre o Colorado, né? Também. É porque ele não vai se conter, né? Não vai, né? Não. Que saudade, Afonso Praça Batista. que saudade dos Silvas, né? Porque o Silvas botava ordem aqui, era uma coisa impressionante, que o Silvas não deixava jamais a bancada ser majoritariamente colorada, né? Então é uma coisa... Falando do Internacional, antes de entrar no Grêmio, eu acho que o Internacional repete, porque o Internacional imita o Grêmio, repete a campanha do Grêmio 2021, né? E o Grêmio fez exatamente isso, e essa perda, né, de performance no começo do campeonato é muito perigoso, porque dá uma sensação de que se tem muito a produzir para o resto do campeonato e efetivamente não se tem. Tem que ter. O campeonato é um campeonato de regularidade, né? Existe uma coisa muito curiosa nisso, inclusive uma defesa do Vanderlei Luxemburgo, que diz assim: ó, é preferível tocar o time e arriscar uma vitória do que se contentar com o simples empate, porque o time o clube pode ser rebaixado nunca tendo perdido o campeonato, só empatando. Só empatando. Então, empatando na seguinte situação: 38 pontos. Não alcança e é rebaixado. Então, nesse contexto, o que acontece? O Internacional perde alguns pontos, é óbvio que tem como se reabilitar. O problema é que, volto a dizer, o estado psicológico, de ânimo do coletivo do clube não demonstra isso. O técnico não sabe o que está acontecendo, né? O comando diretivo continua e volta a negar que o time está, que os times está bem, que os times está mal e que efetivamente ali adiante vai encaixar, né? Nós temos um transfer ban que impossibilita a questão do fortalecimento do time. Time esse que perdeu então ali o zagueiro Vitão, que está tendo uma boa performance no Flamengo, e não renovou nada. Portanto, a vida do Internacional não é fácil. Hoje, na Vila Belmiro, logo depois do programa, vai acontecer exatamente o seguinte: Gabigol voltou a fazer gols e o Neymar quer tentar beliscar a Copa, ou seja, ele vai botar, embora tenha sofrido aí essa semana em não ter sido convocado, ele vai continuar tentando, ou seja, a possibilidade do Internacional sair com uma derrota de Santos hoje é muito grande, né? No mesmo passo, o Grêmio não mostra um futebol com segurança. A bem da verdade, foi jogar em Chapecó, na cidade da minha mulher. Conheço muito, tenho muito apreço por Chapecó, e Chapecó é, sem dúvida nenhuma, uma cidade gremista, muito forte, porque é muito próxima à fronteira ali, né, com Erechim, Nonoai. Sarandi. Sarandi. Só que o que acontece? A Chapecoense conseguiu um pênalti dado pelo Grêmio, foi um pênalti, na verdade, um acidente de percurso do Grêmio, e depois fechou um bloco violento, que o Grêmio também fez um gol por um erro absurdo, né, do goleiro. Então, mas não demonstra uma qualidade, uma tranquilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, o time do Grêmio é superior ao time do Internacional. Fez-se justiça no gauchão. Precisamos de um pouco mais de campeonato para ver como vai se descortinar. Acho que a vida do Grêmio é uma vida, talvez, de uma pré-Libertadores, talvez é uma vida, talvez até de uma Libertadores, talvez performe bem, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Alguns ainda estão dizendo que a Sul-Americana é o título do Grêmio esse ano. Agora, o Internacional em si vai efetivamente sofrer bocados para não cair. E tudo isso passa por responsabilidade do comando diretivo. Por quê? Porque não consegue dar segurança à equipe. Não consegue fazer com que a equipe... E simplesmente todos nós sabemos que no momento em que não vêm as vitórias, que as tentativas e os gols não são convertidos, a equipe sofre e o psicológico abala. E eu digo o seguinte, aposto na mesa aqui, que o Pesolano, por mais bom caráter que ele possa ser, não fica até maio no Internacional.
Aliás, essa questão dos técnicos é uma questão que pesa para os dois técnicos, tanto do Internacional quanto do Santos. Que também, se o Santos perder para o Internacional, o Vojvoda, né, também está com a cabeça prêmio, não é isso, Calil? É verdade. Ele é um bom técnico, inclusive pode ser até um substituto em maio, lá pelos parâmetros do Dr. Afonso, aí pode ser até um substituto do próprio treinador do Internacional, se as coisas continuarem acontecendo com mas isso os outros anos demonstram. Primeiro era o Mano saiu Cudê saiu Roger. Roger entrega para os dias. Isso tudo no meio do ano. O Internacional gosta de trocar em meio de temporada o seu técnico. E uma troca que não, na verdade, não acrescenta nada, né? Porque vem um técnico novo, tem que conhecer o plantel, tem que se ambientar com o vestiário, né? Com a equipe técnica, etc. E os resultados não aparecem. Porque, na verdade, a questão toda é a seguinte, né? Os técnicos, eles são os primeiros que caem, são os que recebem toda a culpa. Mas não são, vamos lá, o Pesolano é um bom técnico. É um bom técnico. Não é um mau técnico. Então, mas tem sabia O Roger é um bom técnico. Mas é uma coisa engraçada, são verdades, são construídas. Eu fui ver uma estatística do Pesolano. O Pesolano em times da primeira divisão só teve uma vitória. Contra o Grêmio. Só contra o Grêmio. Ele não ganhou mais nenhum jogo em times da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, da onde que tira-se que ele é um bom técnico? Essa é a grande questão. A bem da verdade, e isso aqui eu também desejo ao Grêmio, sempre desejei ao Grêmio, não sou de acordo trazer o Luiz Castro, não sou contra, não há uma xenofobia contra os técnicos, mas acho que nós temos produto em território brasileiro aqui para conseguir fazer um bom futebol e ter cara de futebol brasileiro, mas convenhamos, senhores, vamos lá. Que necessidade é essa de trazer técnico estrangeiro? O Internacional precisa voltar às suas raízes. Se o Internacional contratar um Argel Fuchs, que no ano de rebaixamento do Internacional largou o Internacional foi líder, entregou o Internacional numa boa colocação na tabela, e até o Lisca doido talvez consigam performar melhor do que técnicos que vêm de fora com outra cultura, com outra filosofia, sem conhecer o plantel e sem conhecer principalmente a administração do clube. E às vezes a dificuldade até na própria expressão, né, na comunicação, né? Também isso pesa. Né, com o jogador. O jogador tem as suas gírias, as suas formas de se expressar, seus termos locais, né? E regionais, etc. Né? Então, isso aí também tudo pesa. Mas é isso, vamos esperar aí agora programa Atividade, depois vem o comentário de Alexandre Garcia e depois vem Santos e Grêmio, vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Olha, vamos falar de coisa boa então, vamos falar de Banrisul. Banri Global. Esse Banrisul, eu tenho um grande apreço por este banco, porque não é só por ser nosso, né? Claro que isso nos orgulha muito, mas é pela forma séria, competente, né, que administra os valores lá depositados dos correntistas. Então vamos ver, já ouviu a expressão quem converte não se diverte, ou o IOF me quebrou? Pois então, no Banri Global Account, é um produto novo, hein? O Banri Global Account, a gente simplifica. Taxa única, você fica com mais saldo na conversão da cotação comercial. Então, para quem lida com bastante valores aí, que são valores de país onde as moedas aí são fortes e tem bastante também comércio, né? Enfim, negócios conosco, né? A Banri Global Account é fundamental, porque são 5 moedas que você converte. É o dólar, o euro, a libra, o dólar canadense e o dólar australiano. Tá? E outro detalhe que é muito importante também é que essa conta não tem tarifa de manutenção. Dá para usar em viagens, dá para usar em compras internacionais, em free shops, né? E dá para controlar tudo no aplicativo Banri Global Account. Então fica aí a dica, né? Simule, converta, acompanhe. E é prático, transparente e direto ao ponto. É isso aí, confira e converta. Abra sua conta agora no aplicativo Banrisul, multimoedas de verdade
para o seu dia a dia global. Banri. Rico baixou, brilhou, rico baixou, bombou, rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, rico baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Rico baixou, facilitou. Banrisul. Outro grande empreendimento aqui da nossa terra, de um gestor competentíssimo, colorado da Gema, nós tínhamos que fazer uma campanha para o Oscar Allgaier ser o presidente do Internacional, porque ele já mostrou muita competência neste empreendimento, que ele vem de longa data, ele e a família, a esposa, enfim, né? Todos dando apoio ao Oscar na Allgaier Incorporações. E tem um novo empreendimento aí da Allgaier Incorporações, que se chama Vila Portal. Vila Portal, que é um condomínio exclusivo no coração da Zona Sul, ali na Vila Conceição, né, na Venceslau Escobar. Venceslau Escobar, é a Avenida Venceslau Escobar, ali à direita a Vila Conceição, e tem a Vila Portal do Oscar Allgaier, da Allgaier Incorporações, é composto por 18 casas neste condomínio, né? Fantástico, é uma coisa maravilhosa. Então, vamos assistir o VT. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Pois então, nós estamos aí sempre falando, né, que notícias não faltam. Só faltam notícias boas, na verdade, porque notícias ruins a gente tem a toda hora, lamentavelmente, no campo político principalmente, mas também na esfera dos nossos três poderes, do campo econômico, que os reflexos vêm naturalmente, né? E também no campo internacional, aí que a gente está com uma situação complicadíssima, aquela questão lá com o Irã, inclusive com alertas, que a questão não é só apertar o botão da bomba atômica, porque também o risco de explodir usinas e, enfim, depósitos e coisas lá do Irã, onde tem urânio armazenado, também pode ser devastador, porque um vazamento de um produto desses químicos aí radioativos causa um efeito terrível, né? Como já houve uma vez lá na Rússia, no tempo lá daquela usina que explodiu. Mas, Afonso Praça Batista, o que nos traz assim de mais emergente para nós conversarmos aqui, Newton Calil, sobre hoje, sobre o que temos de mais recente? Esse é um grande problema do comentário semanal, né? Comentário semanal a gente vai trazendo até notícias já requentadas, notícias antigas, mas que gostaria de emitir opinião, aquela história. Bom seria fazer o comentário diariamente, né? E eu preciso aqui trazer um comentário espinhoso, que é sobre o comentário do apresentador Carlos Massa, Ratinho, do SBT, quanto à questão, as críticas da assunção à presidência da comissão da mulher da deputada transexual de São Paulo, Érica Hilton. Eu acho que o Ratinho peca no posicionamento em que se posiciona da necessidade do presidente efetivamente ser uma mulher, né? Até porque na comissão tem 2 homens e há uma bobagem aí da história do lugar de fala e tal, mas não há nenhum impedimento da deputada trans ser a presidente ali. Eu acho que realmente ali ele se passa. Mas de nada de transfobia foi a manifestação do Ratinho. Absolutamente nada de transfobia. Ele emitiu a opinião de que ela não teria lugar de fala para ser presidente da comissão. E isso foi muito
bem estabelecido, coincidentemente, né, 2 dias depois, com o trancamento da ação penal de uma veterinária, que foi, então, né, que a Érica Hilton era assistente de acusação, dizendo que mulheres trans não são mulheres. Isso foi dado como referendo judicial, né? O que me vem à cabeça? Me vem à cabeça a curiosidade dos órgãos institucionais se transformarem em instrumentos de manobra, de coerção, de reprimenda. O Ministério Público Federal entrou com um processo contra o Ratinho, cobrando uma multa de danos morais coletivos de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. E mais a questão de uma persecução criminal 2 dias depois do episódio. 2 dias depois do episódio. Eu tenho um inquérito que nem andou há 2 anos na delegacia de Campo Bom e o delegado ainda não deu conta. Sobre abuso sexual. Aliás, nem abuso sexual. Assédio sexual no local de trabalho. E a coisa não anda porque as delegacias estão realmente cheias de demanda, cheias. Mas para conseguir contentar o apelo da deputada, que foi na emissora tentar censurar o programa, que segundo especulações foi no Ministério das Telecomunicações tentar tirar ele do ar. Para, então, ter esta prestação, né, ao interesse da deputada, o Ministério Público Federal lança-se com um processo, a meu ver, totalmente assodado, a meu ver, absurdo, porque não segue não há nenhuma urgência no processo deste quilate, e, sobretudo, uma desnecessidade, por quê? Porque no objeto é visto que foi uma opinião. Mas, meu Deus do céu, nós estamos sendo criminalizados por uma opinião. O Brasil está fazendo a forceps um crime de opinião. Você não pode falar o que bem entende. Não há... Agora, essa cultura woke é uma coisa impressionante, né? Simplesmente, tu não pode falar o óbvio. Que na verdade, a deputada, ela tem em sua origem, a natureza dela é o homem, e que ela fez um processo para identificação. E está tudo bem, e ninguém tem que criticar a respeito disso. Agora, que ela não tem útero, que ela não menstrua, que ela não sente dor no parto, que ela não frequenta o consultório de um ginecologista, que ela não tem problema, ela não vai fazer mamografia, entendeu? Sabe? Que ela não vai fazer o exame Papa Nicolau. Isso é óbvio. Do que o homem está sendo incriminado? Sabe? Então, a minha preocupação é justamente a interpretação das coisas. O Brasil está virando uma piada. Eu há tempos falo aqui. É por isso que nós temos pouquíssimos programas de humor. Porque o Brasil em si é uma piada. Em si é uma piada. Se nós pensássemos, por exemplo, numa situação, e idealizarmos uma situação, só pensarmos rapidamente assim, a achada de uma ossada de uma pessoa trans. Sofreu todo esse processo, mas sumiu e acharam a ossada muitos e muitos anos depois. Num teste de DNA, vai aparecer o quê? Não, uma mulher ou um homem? Um homem. Essa é a grande questão. Agora, ela é legítima presidente da comissão, não deveria, não há nenhuma questão, a opinião sobre isso, eu acho que ela é imprópria. No entanto, a forma que a deputada reage a isso é completamente antidemocrática. Ninguém pode contrariar a ideia da deputada. Ninguém pode mandar contra a deputada. Senão, ela vai no Ministério Público, ela vai no BISO, ela faz qualquer negócio para efetivamente punir aquele que não concorda com ela. Então, assim, nós estamos diante de 2 grandes problemas. Uma opinião que eu acho que é imprópria, porque, na verdade, ela pode ocupar efetivamente aquele posto ali, não há nenhum impedimento a respeito disso. Que é só uma opinião. E o comportamento dela, que está dentro do parlamento, deveria ser se comportar como parlamentar democraticamente e aceitar a opinião diversa da dela, sem necessidade de qualquer castigo. Dr. Newton Calil, essa comissão
elegeu a deputada, deputada. já foi uma questão polêmica. Houve um debate acaloradíssimo. Exatamente. E o resultado da eleição foram 11 votos sim e 10 em branco. Não foram votos, não. Foram 11 a 10, mas 11 sim e 10 em branco. Já começou por aí. Eu acho interessante, doutor Calil, é que as prioridades desta comissão são fiscalizar a rede de proteção e as casas da mulher brasileira, que aí tanto faz ser um homem ou uma mulher, fazer fiscalização é fiscalização. Né? E enfrentar a violência política de gênero também tanto faz, né? Tanto faz um homem ou uma mulher enfrentar essa questão da violência. Aliás, eu diria que ela é mais concernente, doutor Praça Batista, o homem do que a mulher, porque quem agride, quem pratica violência é o homem. Não é? E promover política de saúde integral para as mulheres. Bom, aí entra aquele caso, né? Mas ela não sente a dor do parto, ela não tem problemas ginecológicos, etc. e tal, teria mais dificuldade em entender. Depende, né? Depende. Então, doutor Calil, a sua opinião é muito importante aqui para o programa Atividade dos Telespectadores. A eleição da deputada Erika Hilton efetivamente foi polêmica. Os 10 votos não são 10 votos em branco porque foi com não comparecimento, a retirada de quórum da sessão. E esse 11º voto foi uma distração do deputado, não me lembro o nome dele agora, que votou porque ele estava no momento lá e que não devia estar. Essa foi a situação. Mas eu concordo com Afonso Batista, né, com relação a não tem nada de impeditivo que seja homem, mulher ou trans presidente da comissão. Porque, na verdade, ela tem que cumprir os propósitos para os quais ela foi criada e aqui muito bem exposto pelo Vilmar. Né? Mas, de qualquer maneira, esses dias, numa determinada manifestação em televisão, eu vi, por exemplo, a nossa deputada aqui, a Anne Ortiz, veementemente contra a votação a eleição da deputada Erika Hilton, entendendo que, se fosse para ser uma trans, que fosse, de qualquer maneira, uma mulher que seria muito mais bem representada no objetivo traçado para a comissão. Né? Também, até, apesar de ter muita simpatia com a deputada Anne, não vejo razão para isso. Né? Eu tenho a impressão que, na verdade, vou repetir, a comissão tem que cumprir com os seus desígnios e não com esse absurdo político aí que está acontecendo. Mas muito mais razão, a gente muitas vezes discorda aqui do doutor Afonso Praça Batista, mas muito mais razão e muito bem ele colocou a situação, né? Do que está acontecendo com o apresentador Ratinho, porque essa é uma perseguição que vem em diversos setores do país, com manifestações que são decorrentes da opinião. Os jornalistas já estão sofrendo isso, né? Agora os apresentadores de televisão, qualquer hora, vão ter que ficar quietos, porque não pode mais dizer eu sou contra ou a favor disso ou daquilo. O Brasil está vivendo, eu não sei se é uma piada, mas está vivendo uma tragicomédia. Pode até se dizer, né? Como disse o Afonso Praça Batista, uma piada, né? E acrescentar de mau gosto, né? Não, sem sombra de dúvida, mas assim, ó, eu acho que a crítica aqui, e daí sim, essa crítica seria bem apropriada, é justamente ao comportamento da presidente da comissão. Dúvida, ao comportamento dela. Outro dia ela levantou, passou a palavra para alguém, levantou e saiu da mesa, a diretora, sem foi no dia em transferir que a ela presidência. tomou, no dia da eleição. Foi. A grande questão é a seguinte, ela é chefe dos trabalhos, ela está ali para mediar os trabalhos, não é dela que vai surgir, ali é uma questão de discussão. Embora eu acredite que se foi uma manobra da oposição para botar alguém desse ponto que está fazendo o seu trabalho com muito esmero, que é efetivamente trazer uma antipatia a ela própria e ao grupo que ela lidera, porque na verdade é o seguinte, muitos dizem que ela é o maior cabo eleitoral da direita no Brasil, que todo mundo olha, rompeu a bolha, né? Pessoas que não acompanham esse tipo de assunto estavam acompanhando, porque
foi a questão do ratinho, mas é o comportamento dela, o problema é o comportamento, a forma de reagir, a forma de se contrapor àqueles que não gostam do que ela fala e, sobretudo, uma necessidade de uso extremado da primeira pessoa do singular. Eu. É a minha biografia, é a minha história, é os meus traumas, a minha necessidade. A vitória é dela, não é da classe. A vitória é dela, não é do grupo em que ela defende ou que ela defende as bandeiras. E isso aí é uma coisa que vem soando muito mal, muito mal. Essa é uma crítica correta. Por que é uma crítica correta? Porque está falando sobre uma pessoa independente da sua orientação sexual, ou da sua tendência, ou da sua identificação sexual. Zero problema quanto a isso. Agora, volto a dizer e estabeleço aqui como a pedra morta, que é o seguinte, ato transfóbico não existiu. Aí é forçar a barra. E tenho muito medo, digo de passagem, tenho muito medo dessa cultura ser abraçada, e é abraçada, pelo Poder Judiciário. Pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode se permitir ser massa de manobra para reprimenda de grupos. Né? Então não se pode mais falar mais nada, mais absolutamente nada, porque tudo ou é racista, ou é transfóbico, né? Ou é homofóbico, né? Não pode falar mais nada, mesmo que a intenção do agente, que é o elemento subjetivo fundamental no direito criminal, se estabeleça. Para que alguém cometa um crime, é de fundamental importância, principalmente um crime ativo como esse, é de fundamental importância mostrar o comportamento do apresentador. Ele é transfóbico, ele tem problemas homofóbicos no seu histórico, que eu saiba não. Ele fez nada mais, nada menos do que uma crítica política, e ele não pode ser tolhido da palavra. Aliás, doutor Calil, o Afonso fez um comentário aqui que é importante a gente falar sobre a questão dos comportamentos, das posturas, né? A gente fala tanto assim que as autoridades, não só as autoridades lá, os que nos representam no parlamento, no próprio judiciário, no próprio executivo, eles estão perdendo aquilo que se diz, né? Como é a expressão liturgia do cargo, né? Porque hoje nós temos assim, vamos lá, a gente sempre fala assim, nós aqui, principalmente o Calil e eu, o Afonso Passa Batista, já é de uma geração posterior, mas a gente sempre fala assim, se reporta aos nossos líderes daquela época que tinham postura, que faziam discurso, que usavam o português corretamente, que não exageravam nem nos gestos, né? Eram todos assim, de forma bem comedida, enfim, né? E hoje nós temos uma postura que está descompostura, na verdade. Nós não temos mais. A gente, eu ando preocupado realmente com essa inexistência de personalidade normal, né? Essa tal de o novo normal? O novo normal, né? Esse positivo, esse politicamente correto, na verdade, está nos trazendo distorções enormes com relação à nossa própria história, né? Nós vamos começar na música brasileira. Na música brasileira. Vamos começar na música brasileira. Degeneração que houve na música brasileira. Degeneração que houve na música brasileira. Nas letras, na dança e tudo. Nas letras e assim por diante. A própria cultura negra está completamente vinculada a música brasileira. Raízes fortes. Né? Raízes absolutamente fortes na música brasileira. Aliás, o melhor da música brasileira nativa é verdade. É trazido com o exemplo na cultura negra, né? E principalmente com grandes compositores e artistas brancos, né? Principalmente, né? Que hoje talvez, se tivesse que fazer determinadas músicas, as músicas de carnaval, então, João Roberto Kelly, que fez várias músicas falando das nossas manias de morro no Rio de Janeiro e assim por diante, né? Toda a nossa cultura baiana e assim por diante, que nós temos que respeitar, mas hoje numa referência qualquer, nós estamos talvez sendo taxados de racistas ou homofóbicos, né? E assim por diante. Nós temos que ter muito cuidado hoje, até porque as nossas autoridades principais não têm seguido a cartilha. É verdade.
Muito bem, nós estamos falando aqui de nossos grandes apoiadores. O Zafari está iniciando uma campanha muito bacana, que é sobre os 254 anos do aniversário de Porto Alegre. E o Zafari, como sempre, né, sempre faz uma homenagem a essas efemérides, a essas datas tão significativas para nós. Zafari, o de economizar é comprar bem. Vamos ver a mensagem do Grupo Zafari. Eu vi esta cidade nascer. Vi suas primeiras casas surgirem. Vi igrejas e praças tomando forma. Suas primeiras escolas, seus teatros e seus poetas. Vi e custei a crer no que via. Palmeiras sobre uma ponte. Eu vi cada transformação dessa cidade, dia após dia, ano após ano. Quando me olhas, vejo nos teus olhos o quanto amas essa cidade. E todo fim de tarde eu me despeço feliz, porque quando nascer de novo, vou te ver mais uma vez. Olha aí que bacana essa homenagem aí do Grupo Zafari à nossa capital do estado, aí, Porto Alegre. E também, né, outro grande empreendedor aqui, ó, uma saudação especial ao Grupo dos Sucos Petri, que desde o início do programa Atividade, há 33 anos, está aqui na nossa bancada. Sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede o melhor, pede Sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco, 100% natural e sem adição de açúcares e nem conservantes. Qualidade Sucos Petri. Então, sempre uma rodada aqui, né, de questões a serem colocadas em pauta, Afonso. E como passa rápido o nosso programa Atividade, né? Pois é. Vamos lá então, Afonso, o que nos traz aí de mais Vamos elementos? de novo na mesma toada, vamos na mesma esteira sobre as censuras, né? As censuras usando o poder judiciário. E agora, outra grande preocupação é que todos nós sabemos que os parlamentares, né, federais, por força do artigo 53 da Constituição Federal, eles são invioláveis, civil e criminalmente, por qualquer opinião, palavras e votos. Então, poderia ser palavras e votos. Bom, daí seria lá dentro, só dentro do Congresso Nacional. Né? Mas opiniões. E daí, sabe aquela perda da chance de ficar quieto? Aquela perda da chance de ficar no seu lugar e não fazer, para não aparecer mais ainda e não certificar efetivamente o que todo mundo desconfia. O escritório da mulher de Moraes, e é muito triste para essa mulher, você está falando sobre a questão uma advogada, Viviane Barros Moraes, virou a mulher do Moraes. Ela não é mais advogada, ela é a mulher do Morais. É muito triste isso quanto à identidade dela, como e tem o meu respeito a respeito disso. Mas o escritório dela, né, ingressou agora, dia 16, com um processo na Justiça Estadual de São Paulo, pedindo indenização por danos morais, porque o senador, que é presidente da CPI do crime organizado, né, disse que, e daí um processo de injúria, calúnia e difamação, e pedindo uma indenização por danos morais, que ele tinha citado que o escritório teria recebido recursos do primeiro comando da capital, PCC, e que ela está enrolada ali com o Banco Master, que também é uma organização criminosa, diga-se de passagem. Bom, vamos lá. Primeiro, grandíssima bobagem falada pelo senador. Ela é uma advogada, tem um escritório próprio, e nós, advogados, recebemos recursos e não sabemos a origem. Tanto que não há lavagem de dinheiro quando o advogado recebe honorários de pessoas que cometeram crime. E sejam eles quaisquer tipo de crime, seja financeiro, bancário, falimentar, enfim. Nós não sabemos de onde saiu o dinheiro. Às vezes tiram o dinheiro da boca do funcionário para nos pagar. Né? E não é por isso que eu sou corréu num crime ou numa falta, porque o empresário deixou de pagar.
É uma grande bobagem o senador falar isso. Falou isso de uma maneira política. Mas é a opinião dele e ele é inviolável. Está na Constituição, há uma garantia. Agora eu quero perguntar a ti, telespectador, a ti que está prestando atenção. Quem é que vai ter coragem de julgar improcedente, cumprindo a Constituição, um processo da mulher do Alexandre de Moraes? Isto é um absurdo. Isto é um absurdo, porque solidifica uma casta não somente de intocáveis, de superpoderosos, que no momento em que são instados a darem explicação, perseguem jornalistas. Que no momento que é deflagrado abusos, efetivamente processam pessoas para calar a boca. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E não precisa ter nem neurônio para fazer o cálculo. Eu não vivi na época de Cristo, mas conheço a história dele. Também não vivi na época da ditadura. Mas na ditadura não se fazia tanto assim, hein? Principalmente através da cúpula. A cúpula do poder não agia dessa maneira. Não calava tanto a boca das pessoas assim. A censura, pelo menos, era institucionalizada. Tinha uma regra. Olha, não pode tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não essa situação em que não se pode denunciar absolutamente nada, porque se denunciar vai ser alvo de um processo judicial. Eu, a bem da verdade, estou me expondo aqui. Me expondo ao criticar. E isto é um absurdo, porque nós temos isso garantido na Constituição. Como cidadão e principalmente o parlamentar, artigo 53, ele é inviolável. Como é que recebem um processo desse? Foi agora distribuído dia 16. Espero que exista uma decisão liminar arquivando o processo por totalmente perda de objeto. Totalmente perda de objeto. Bem procedente aí as manifestações do doutor Afonso Praça Batista, né, Calil? Vamos falar antes de Sicredi, que é outro empreendedorismo aqui do Rio Grande do Sul. Como eu sempre digo, começou modesto, começou humilde e hoje é uma referência na área financeira, na área bancária do nosso estado. Então, como se sabe, ainda estamos no começo do ano e claro que sempre que se começa um ano novo se pede novos planos e novas conquistas. Então, se o seu sonho é um carro novo, conte com o Sicredi. Aqui você pode financiar até 90% do valor do veículo, com taxas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo, feito para você. Mais do que financiamento, é parceria para colocar seus planos em movimento. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Coisa boa falar de empreendedores do nosso estado. É fantástico, Calil, a gente ter aqui grandes referências, né, de sucesso, como é o caso da Di Paolo. A gente sabe, né, que existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana, da Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, são 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora conta com uma unidade em Torres. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Um abraço ao nosso amigo Paulo Jeremia. Calil, em cima da manifestação aqui que fez o doutor Afonso Praça Batista, né? A gente sempre tem, até de certa forma assim, a gente tem coisas para dizer, mas também a gente sente um certo, né, uma certa pressão nessa. Sobra para todo mundo, na verdade. Na verdade, o judiciário, no âmago da colocação que o Afonso fez aqui há pouco, e veementemente, com razão, diga-se de passagem, né, nós estamos, ele abrangeu uma situação que envolve diretamente todo o judiciário.
com a força dessa mulher do Moraes, né, que é advogada, né, cola o magistrado, que a justiça fica quase que à mercê do poder que ele exerce na sua atividade, né? E isso expande, na verdade, o procedimento de grande parte dos juízes que não têm independência e têm, vamos dizer assim, espírito de classe. Na verdade, o juiz devia ser independente sem a classe. E não é o que vem acontecendo aqui, e as decisões vêm sendo gradativamente questionadas muitas vezes por falta de procedimento individual e simplesmente singular do juiz, que deve ter sua própria opinião e não seguir os ditames de condições externas da sua atividade. Isso é uma questão que eu queria falar no âmago da manifestação do Afonso aqui, com que eu concordo plenamente. Hoje nós estamos concordando tudo com o Que coisa, Afonso, está difícil, né? Ele vai sair frustrado daqui, difícil, Calil. né? Está difícil. Eu tive Estou que fazendo força. Eu tive que reiterar, porque, na verdade, as evidências são tão favoráveis às manifestações do nosso colega de bancada que não dá para você ter outro procedimento, né? Doutor Calil, o senhor que é também, além de advogado, extremamente qualificado, o senhor é um chefe também com muita competência. Dizem por aí, e aqui né? vai uma recomendação de um simples consumidor, de um simples usuário da boa gastronomia. Quando a pessoa excede, né? E a gente também, muitas vezes, como é que a gula é maior? Né? É um dos 7 pecados capitais, né, doutor? É verdade. Mas o que tem aqui, ó? Tem olina. Olina, essência de vida, que é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão, causados justamente por esses excessos alimentares, né? Aí não sei, aí eu vou dividir a responsabilidade da culpa entre quem é um bom chefe, sobrou para ti, cara, muitas vezes, e um bom comilão. Olina, muitas vezes, não é nem o excesso da gula. Não, a gula, muitas vezes, a gente sempre trata como excesso, mas muitas vezes a gente tem a gula pelo prazer, né? E a olina é um produto que serve para nós nesse momento. Eu vou fazer um exemplo, vou dar um gosto aqui para os espectadores rapidamente com relação à gastronomia. Ontem à noite, no Grêmio Náutico União, nós fizemos um jantar experiente e o cardápio, eu vou dar o cardápio aqui, tá, para justificar a olina aqui. A entrada desse cardápio eram uns fragottines, que é uma massa italiana com recheio de queijo roquefort, que é uma especialidade espetacular, que é de raro, porque é fino, né? O prato principal era um filé mignon de 120 gramas com um pirê de batata trufado, ou seja, com azeite de trufa, com trufas, que é uma raridade italiana, vamos dizer assim, de poucas mesas, e a sobremesa era a sobremesa. Qual é o teu prazer, Calil, essa hora? Né? Nós aqui, Nos deixar com água eu tô na longe boca. de casa, e provavelmente vou comer uma torrada. A sobremesa era um entendendo. cheesecake de chocolate maravilhoso feito pela E ele continua. Eu quero reparar o seguinte, os espumantes estavam maravilhosamente Tu vai bem pagar a janta acompanhados. hoje no de Paulo para mim. E tem mais Tá o multado. seguinte, eu cheguei em casa, tomei umas gotas de olina e dormi maravilhosamente bem. Tá aí, ó, o desfecho, eu queria fazer esse o desfecho. desfecho final, né? Em gran finale. Gran finale de noite. Olina, né? Laboratório VESP há mais de 100 anos. Agora tem um detalhe também, né? Se quiser atravessar o Atlântico e ir lá para o velho continente, para também fazer um turismo e comer muito bem em Portugal, aí, ó, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas pela TAP. Não tem coisa melhor. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo e saindo aqui diretamente do aeroporto Salgado Filho, com tarifas que são
civilizadas, com aquele atendimento luso a bordo de qualidade e que só a TAP Linhas Aéreas possui. Tu não me dá a palavra para ele falar sobre a gastronomia portuguesa. Aí ele vai colocar, além dos comes e bebes, vai colocar os fados também. Né? Aí sim, aí nós estamos... Até um pastel agora já estava Já está resolvendo o problema, né? Afonso Praça Batista. Semana passada não foi anunciado, porque nós recebemos em cima da hora a notícia que o Dias Toffoli tinha se dado por suspeito em todos os processos do Banco Master. No momento eu senti tanta felicidade, porque eu disse, está começando a brotar aqui, né, uma certa capacidade até de autocrítica, para não ficar feio. Mas daí, tudo que é bom dura muito pouco. Por quê? Porque talvez essa declaração de suspeição dê ensejo a um pedido de nulidade de todos os atos praticados pelo ministro. Aos militantes da área criminal, vão dizer, não pode, porque total tem que se provar o prejuízo do réu para que efetivamente tenha a nulidade. Pois é, mas o problema é que incompetência de foro também era uma matéria que não se discutia desnecessariamente dentro do STF, que já tinha passado pela matéria. Em determinado momento, eles chegaram e disseram, olha, o processo do Lula está nulo e volta e vem para Brasília, sai e operou-se a prescrição. Ou seja, tudo é possível. Tudo é possível. Até mesmo não aplicar, então, em ato contínuo, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, quando um direito de minoria do Congresso, que é o pedido de abertura de CPI, não é acolhido pelo presidente. E esse processo em que o Toffoli disse que era suspeito, era justamente para a instalação da CPI do Banco Master. E quando ele disse isso, então houve a redistribuição do processo, e nessa redistribuição do processo, o processo foi para o ministro Cristiano Zanin, ex-advogado Lula. Muito bem, o que fez o ex-ministro Zanin? De plano, sem vista à Procuradoria-Geral da República, sem pedido, inclusive, de informações à autoridade coatora do processo, que seria o presidente, ele extinguiu o processo, dizendo que não existia provas nem motivos. Até anteontem, até antes dessa decisão do exímio advogado criminalista Cristiano Zanin, combativo advogado Cristiano Zanin, fato notório dispensa prova em direito. Se é notório, precisa prova. Ele disse que não tinha prova, que estava havendo a negação da instalação da CPI e não concedeu aquilo que Barroso, na CPI da Covid, concedeu contra o Bolsonaro. Então é muito complicado acreditar que o devido processo legal e, sobretudo, nesse caso, então, mais ainda, porque fere dispositivo expresso da Constituição Federal, né? Que a Constituição Federal, ela é defendida e zelada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, abram o olho. O movimento do Toffoli talvez não seja de reflexão, seja, sim, algo para lá diante o tribunal declarar nulo, né, todos os atos praticados do Master, principalmente porque é um tribunal manifestamente incompetente, porque Vorcaro não tem, e até agora nenhuma autoridade saiu, não tem foro privilegiado. Ele não tem foro por prerrogativa de função. Não tem porque esse processo está na relatoria de André Mendonça. Esse processo deveria estar numa vara federal de origem, seja em Brasília, seja na origem da sede do Banco Master. Doutor Newton Todas Canil. essas manifestações hoje do eminente Afonso Praça Batista estão dentro da coerência que nós exigimos da justiça, né? Hoje, a urgência que nós temos no Brasil com relação ao terceiro poder é o seguinte, ou o primeiro que se quiserem assim, é que nós temos que reformular as considerações para efeito de admissão
de um ministro da Suprema Corte. Ou esse tribunal se transforma efetivamente num tribunal constitucional, ou nós estaremos repetindo diuturnamente essas barbaridades que só aqui hoje, em 40 minutos, o doutor Batista Souza se trece, né? Então, nós temos que refazer essa possibilidade de nós termos justiça constitucional, né, e juízes manifestamente independentes com relação àquilo que lhes é competente. E esse é o momento que nós, como sociedade, devemos brigar, discutir e tentar modificar. Então, estamos aqui no programa Atividade, RS Play, canal 524, Claro Net, um bom debate aqui com o doutor Nilton Calil, doutor Afonso Praça Batista, temas atualíssimos, embora requentados, mas extremamente necessário e importante que sejam sempre trazidos à tona. Não podem efetivamente serem esquecidos, né? E muito menos, vamos dizer assim, deixados como se fosse um novo normal, que não é um novo normal. Considerações finais, doutor Praça Batista, 30 segundos, Calil. Vamos falar um pouco sobre política local aqui, rapidamente. Hernani Polo, né, deputado do PP, já agora alça voo e procura outro ninho, PSD, maior balaio de gato da República, e justamente com a promessa de serviço na chapa de Gabriel Souza. Tentou ser umas prévias do Partido Progressista para governo do Estado, não conseguiu, sai do governo, sai do partido e diz que já gera confusão. Avisei semana passada, reafirmo, PSD é um balaio de gato. Não vão conseguir se entender. Estão trazendo muitas lideranças e não tem lugar para todo mundo. Doutor Calil. Eu não vou falar em política, eu vou falar numa amenidade, mas numa amenidade curiosa, sobre os 124 anos, 124 anos de Porto Alegre. É o seguinte, um mistério que a engenharia não consegue, que os engenheiros de engenharia não conseguem explicar. A ponte da Ramiro Barcelos. Está desde 2024, uma ponte para atravessar 20 metros, ela foi interditada e agora está entrando uma licitação que vai custar não sei quantos milhões e só em 2026 é que ela vai estar pronta. É uma coisa inacreditável no século XX, XXI a gente está assistindo isso. E é um pontilhão, na verdade, não é uma ponte, não dá para dizer que é uma ponte. Absurdo, né? Trancando o fluxo da cidade ali. É um absurdo. Ramiro para emendar com a São Luís. As explicações do secretário, dos engenheiros, é uma coisa inacreditável. E as cidades agora do Vale do Sino estão sofrendo já com inundações e o El Niño está chegando. É verdade. Muito bem, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, nossos queridos amigos, amigas aí do programa Atividade. Uma ótima quarta-feira, final de quarta-feira, logo após o nosso programa aqui que está às 21 horas, terminando o comentário, né, o grande comentário do nosso querido jornalista Alexandre Garcia. E depois tem o jogo do Grêmio. Um abraço.